Eu me chamo Elcio, eu estou na Sênior já vai fazer uns 8, 9 meses aqui atuando no canal Sênior Noroeste, mas eu já tenho aí, como muitos de vocês, uma carreira gigante de sênior, né? É algo que eu carrego desde o meu primeiro vínculo contratual, sempre trabalhando para sênior, fui me apaixonando cada vez mais pela ferramenta, por RH, né? Nós que somos da área, eu sempre brinco que antes de consultor, nós somos apaixonados por RH, porque para trabalhar na área a gente tem que gostar muito. Então, eu tenho aí um olhar sempre voltado para as dores de vocês do dia a dia. Eu fui muitos anos usuário, então eu entendo a particularidade, como funciona o dia a dia, e é a maneira que eu tentei trazer essa experiência hoje do e-consignado para vocês, é com esse olhar realmente com a pegada em que a gente vai precisar atuar aí na ponta, no dia a dia, né? Senhor. É exatamente como traz, como é o Bem, texto, né? beleza. Como é Vamos lá? Ó, o, então, o tá, chefe. O enunciado da nossa apresentação, ela já vai trazer exatamente essa temática, desmistificar o consignado, tá? Que é o que eu quero fazer com vocês. Então, é a gente tirar toda essa capa, essa bolha que ficou em cima dessa informação, né? Que a gente escutou bastante nos últimos dias e trazer ele para a nossa operação do dia a dia, tá? Então, iniciando aqui os nossos trabalhos, é, nós vamos ter a composição da Sênior, né? Normalmente, a empresa que vocês acabam tendo maior contato no nosso dia a dia é a Sênior Noroeste Paulista, é a mantedora dos nossos sistemas, né? Que a maior parte de vocês utilizam para o dia a dia da. Tá mudo. e aos outros. Tá no mudo. Tem que abrir o microfone, Elcio. Tá no Opa, mudo. abre. Opa, agora abri. Vamos lá. Voltou? Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Beleza. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai realmente entrar na prática, desmistificando o e-consignado. O que é tanto esse e-consignado que a gente escutou tanto nesse passar de dias aí, pessoal? Antes de entrar realmente na parte burocrática do processo e até na didática de realmente a operacionalização do sistema, eu acho que é importante para que a gente consiga entender a funcionalidade dele hoje, que a gente entenda como que se construiu o consignado no Brasil, como que a gente chegou no que a gente está hoje, tá? Então, lá atrás, quando a gente começou a engatinhar com a CLT, que a legislação trabalhista começou a ganhar corpo, já se surgiu o consignado, que é o que a gente conhece praticamente, né? Ele sofreu, claro, algumas alterações, mas ele é uma legislação antiga, ela já tem aí 73 anos, né? Desde lá de 1950, foi quando a Lei 1046 ela cria um empréstimo consignado, que a priori ela servia para quê? Somente para servidores públicos. Então, somente servidores públicos é que tinham acesso a essa funcionalidade. Em 2003, então, a gente para pensar que a gente teve um salto de 53 anos na janela do tempo, né? Um período bem longo, e somente em 2003, a Lei 10.820, ela vem para regulamentar o consignado também para trabalhadores da iniciativa privada. Então, é o primeiro grande salto que nós temos. Ele faz o quê? Ele tira o empréstimo consignado somente dos servidores públicos, dos militares, das Forças Armadas, e passa também para os servidores de empresas privadas. Em que funcionalidade, de que forma que isso era disponibilizado para as empresas? Nos mesmos moldes que a gente vê hoje, né? Então, assim, a empresa ela precisava ter um convênio com a instituição financeira, ela precisava ter esse convênio bancário para poder disponibilizar para os seus colaboradores. Dando um pulo na janela de tempo novamente, em 2015, a gente vai ter a Lei 13.183, que ela possibilita a portabilidade. Então, a gente vê que, com o passar dos tempos, o que aconteceu? O empréstimo consignado ele não sofreu grande alteração, né? O que veio acontecendo com o passar dos anos? Ele veio possibilitando e informatizando a informação para possibilitar que mais pessoas, que a grande massa realmente pudesse ter acesso a esse benefício, a esse poder realmente aquisitivo, né? Então,
o governo federal pensando em poder aumentar ele veio melhorando essa didática do processo. E chegamos em 2025, 10 anos depois da última atualização que nós tivemos na legislação de empréstimo, a gente tem agora a medida provisória 1292, que ela é agora de 2025, do mês de março. Não temos ainda uma lei regulamentada, ela está através da medida provisória, mas ela já, eu vou falar um pouquinho na sequência sobre essa medida provisória, né? Ela vai vir com um peso de lei por um curto período de tempo que eu vou mostrar para vocês, mas é essa legislação, é essa medida em que vai fazer toda essa revolução e essa alteração do que a gente está acostumado a ter de dia a dia no nosso entendimento e até da forma de operacionalizar a parte de consignado na folha de pagamento, tá? Mas falei um pouquinho da história, né? Fui lá e trouxe quando começou, de que forma que veio, como ele foi evoluindo. E a gente leu bastante também, né? Saiu em várias páginas. Tu abre o UOL, tu abre a Folha, LinkedIn, todas as plataformas estão falando bastante sobre empréstimo consignado. Inclusive, a gente já recebendo, notificações dos nossos bancos, né? Então, a gente começa a escutar bastante falar sobre o e-consignado, mas a ideia é o quê? É trazer para vocês o que que é isso. Porque a gente sabe que, por mais que não vai ser da responsabilidade do RH, aonde que normalmente a informação ela precisa partir é da área de RH, né? O RH ele vai ter interação direta com o e-consignado, a gente vai ver logo à frente. Mas quem vai ser o portador, quem vai ser o responsável por passar essa informação para os colaboradores, com certeza vai ser vocês. É a gente que vai estar operacionalizando e passando essa informação para frente. Por isso, nosso intuito hoje é trazer um pouquinho do significado. O que que é o e-consignado? É um sistema do governo federal que ele vai permitir a contratação de crédito consignado por trabalhadores do setor privado. A priori não mudou nada, né? Isso já acontecia, correto? A gente já tinha empréstimo consignado, já tinha desconto em folha, só que se a gente analisar bem o texto, o que vem trazendo para a gente, nós conseguimos entender que de forma sutil a gente já tem algumas diferenças. Ele permite a contratação de crédito consignado por trabalhadores. Então, não é mais a empresa que está fazendo nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de contrato. Os trabalhadores começam a fazer contratação de forma eletrônica. Então, isso vai já dar o primeiro passo para que a gente vai entender logo à frente, onde começa a abrir e mudar um pouquinho o processo, onde a empresa ela deixa de ser a mantedora e a guardiã da tomada dessa decisão, e isso passa para as mãos dos colaboradores. Essa modalidade também possui desconto das parcelas em folha de pagamento. Então, se falou muito sobre isso. Ok, vai ser um empréstimo consignado, porque a gente escutou muito falar sobre o fundo de garantia, né? O e-consignado, ele ficou muito linkado ao fundo de garantia. O que que se cogitou e se falou muito? Ah, vai descontar direto das contas do fundo de garantia, vai ter que abrir uma conta no banco e vai descontar lá. Não, tá? Esse processo do e-consignado, ele continua no mesmo formato do consignado normal. A diferença vai ser a forma de aderir e de gerir. O desconto do colaborador, ele permanece na folha de pagamento, tá? Então, seja um empréstimo consignado tradicional, que é aquele com convênio no banco, ou o e-consignado, o trabalhador vai ter o desconto em folha de pagamento. Mensalmente, a gente vai ter que descontar esse valor e fazer os repasses, como a gente já faz hoje. Agora, nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês o que que muda, né? Qual é a diferença, porque vai ter, com certeza, algumas alterações, né? Trouxe uma tabelinha aqui para a gente tentar exemplificar consignado tradicional e o e-consignado, até para que a gente consiga demonstrar de forma mais prática para vocês qual é a real diferença, né? Porque a gente analisando ali, eu não tenho muita diferença, né? Ele continua sendo o quê? Um valor de verba de uma empresa privada que vai estar disponibilizando o recurso para alguém. Então, eu preciso entender qual que é a diferença, vale a pena, não vale a pena, então eu preciso primeiro entender as diferenças. O consignado de forma tradicional, ele era feito de forma um pouco mais burocrática e dependia exclusivamente de convênios bancários. Então,
a empresa, ela obrigatoriamente, ela tinha que ter um vínculo com uma instituição financeira e ela fazia a análise desses bancos para que o colaborador pudesse ter esse acesso. Então, se eu sou um empregador e eu quero fornecer o benefício para os meus colaboradores, eu vou ter que ter um convênio, ou com a Caixa, Santander, enfim, com uma instituição governamental ou privada, né, um banco público ou privado, mas eu tenho que ter um convênio com isso. E esse processo, ele acarretava em que muitos colaboradores acabavam não tendo acesso a esse benefício por conta da burocratização realmente do processo. A ideia do governo federal é o quê? É digitalizando, informatizando e terceirizando esse processo para os trabalhadores para fazer com que o acesso ele fique facilitado. Então, essa é a primeira grande diferença que a gente vai ter. O consignado de forma tradicional, ele vai continuar existindo, pessoal, ele não deixa de existir com a entrada do e-consignado. Claro que a tendência é tudo que é virtual, ele superar o tradicional. Então, aos poucos, a gente vai ver que, até por conta do custo, a modalidade do consignado tradicional, ela vai ser migrada aos poucos para o e-consignado, e logo a gente vai ter aí um processo como aconteceu com a guia de FGTS, com o Cefip, com a guia de dados, a gente vai perdendo e tudo vai sendo informatizado. Então, a gente vai logo deixar de ter um consignado e passar a ter tudo centralizado no e-consignado, que é o que vai acontecer aí de forma escalonada ao longo do tempo, mas ele não deixa de acontecer. Então, se a tua empresa hoje ela já tem um convênio um convênio consignado por alguma instituição financeira, o processo de vocês não altera em nada. Mensalmente, vocês vão ter que receber os lotes, fazer arquivo, descontar do colaborador, repassar para o banco. O que muda é que agora os teus colaboradores vão poder também estar acionando o e-consignado. O segundo ponto é quem pode contratar, né? A gente sempre teve uma restrição dessa utilização, como eu mostrei para vocês, que começou lá atrás, né? Que inicialmente somente servidor público, depois a lei veio para flexibilizar que privados também, empregados de empresa privada também podia, mas para isso a empresa tinha que ter um convênio bancário, o que também já limitava um pouquinho o acesso, né? Então, hoje a legislação traz que qualquer pessoa vai poder ter acesso, então, qualquer empregado contratado da rede privada, ele vai conseguir executar, fazer uma simulação de empréstimo e consignado. O outro ponto, empresas, elas são obrigadas a processar essa solicitação dos empréstimos, o que é diferente do que a gente tem do consignado tradicional, onde a empresa ela tem a opção de decidir se eu quero ou não firmar um contato com o Banco Santander para que meus empregados tenham um empréstimo consignado. Se eu quero ou não fornecer uma margem de crédito X, se eu quero, eu tenho essa opção quando eu falo de empréstimos tradicionais, né? Quando eu falo do e-consignado, a empresa já não tem mais essa opção. O governo chega, dá uma batida lá na nossa porta, né? Que ele vai vir através de notificação, então eu brinco, ele está batendo na nossa porta e está avisando, olha, o Elcio solicitou um empréstimo comigo, a partir de agora eu preciso que você desconte mensalmente na folha de pagamento dele. Eu, empregador, eu sou comunicado que eu preciso começar a fazer o desconto, eu não posso de forma alguma me opor, né? E muito menos sonegar qualquer tipo de informação, porque a empresa ela passa a ser o responsável, né? Ela não vai ter nenhum tipo de execução do processo, que era operacionalização, que é o que a gente tinha de ter que fazer contrato, liberar crédito, mas a gente passa a ser responsável pela transmissão dos valores. E o último passo é o controle sobre o processo, né? O RH é quem, num consignado tradicional, é quem detém todo o poder e toda a informação. Então, é o RH que consegue mandar margem consignada para o Banco Santander, que manda para a Caixa, que fala com o Banco do Brasil. Então, é o RH que tem todo esse know-how aí de informações para poder determinar como vai funcionar essa margem de crédito dos empregados da sua instituição. Diferente do que a gente tem no e-consignado. Como ele vai ser um processo online, que vai trabalhar numa pegada automatizada, o próprio governo federal ele vai disponibilizar para as instituições financeiras as informações que eles precisam, né, para essa aprovação. Na sequência, eu vou falar um pouquinho disso com vocês, que de início até surgiu algumas dúvidas, né?
E a LGPD? Onde é que está aí a proteção de dados, né? Todo mundo vai ter acesso à minha remuneração, todo mundo vai visualizar o que eu recebo agora? Não é bem assim, né? A gente vai ter sim um compartilhamento de informações, mas isso a gente sabe, né, que já acontece de uma forma ou outra, hoje em dia já acontece, né? As instituições financeiras, elas já têm acessos a informações de remuneração e, na realidade, essa mudança que a gente está tendo, ela serve muito mais para padronizar e para trazer uma segurança do que para expor informações, porque hoje ela regulamenta, ela determina de qual forma em que a minha remuneração vai ser exposta, de que formato que essa informação ela vai ser transferida para alguma instituição. Então, a gente começa a regulamentar essa transferência de informação, e isso vai muito de encontro aí com a proteção de dados que está vigente também no país. Eu até fiz uma brincadeira interna que eu falei que a minha fala inicial ia soar muito como se eu tivesse sendo um vendedor de empréstimo consignado, que eu ia estar ganhando alguma comissão, né? Parece que eu estou aqui fazendo a bandeirinha de vamos pegar empréstimo. Mas é pelo contrário, tá? Tanto que eu trouxe essa lâmina agora e que traz para vocês o seguinte: a Sênior Informe. Eu gostaria que ela ficasse exatamente nesse tom de informativo para a gente, porque o que eu gosto de trazer? Eu acho que a informação ela é a maior ferramenta que a gente tem para gerir os nossos colaboradores, né? Então, o que nós tínhamos até então? Nós tínhamos o poder de analisar as fichas financeiras e conseguir determinar se o colaborador ele vai conseguir pagar o consignado dele? Com certeza ele vai conseguir pagar. Só que a gente sabe que não é somente o consignado que ele tem que pagar o aluguel, ele tem que pagar às vezes uma pensão, ele tem que pensar no seu lazer no final de semana, ele tem uma vida por fora que ele precisa gerir, que se ele não tiver uma gestão financeira adequada, que ele não soubesse se organizar, a gente sabe aonde que isso acaba refletindo. E o primeiro lugar que reflete é na empresa, porque a empresa não me paga bem, porque eu recebo mal nessa empresa, porque eu não sou valorizado. Então, esse sempre foi uma grande preocupação do RH quanto a empréstimo, né? Porque a gente sabe que, por mais que o Zezinho está ganhando R$ 6.000 em folha, se o líquido dele vier R$ 2.000, porque ele tem um monte de empréstimos em folha, ele vai reclamar porque ele está recebendo de forma líquida pouco realmente. Então, os compromissos dele do final do mês, ele vai ter só os 2.000 para pagar. Então, é esse cuidado que a gente sempre teve que a gente não vai mais ter. Então, a gente traz aqui, enquanto sênior, o que a gente quer propor para vocês é que a gente mude o nosso olhar estratégico. Então, já que a gente não tem mais o poder de fazer a análise do crédito, a gente pode sugerir para vocês que a gente comece a inserir e a adequar aqui nas nossas grades de treinamentos. Então, você, empregador, que já tem, né, os seus treinamentos anuais, treinamentos semanais, que você já tem toda a tua grade de treinamento, é muito importante que a gente comece a bater muito na saúde financeira, responsabilidade financeira, para que o colaborador ele não tenha nenhum tipo de restrição, né? Porque a própria legislação traz, até embaixo eu coloco, ó, mesmo sendo mais vantajoso que o empréstimo normal, se não bem administrado, ele pode comprometer a renda do colaborador e o empregador não pode se opor ou colocar qualquer restrição. Então, nos cabe, enquanto empresa, a somente orientar. O colaborador, ele vai ter todo o livre-arbítrio de entrar em contato com as instituições financeiras e pegar a quantidade de valor que ele achar e que for disponível para ele. Porém, nos cabe, enquanto gerenciadores de RH, gerenciadores aí do capital humano da empresa, mudar um pouquinho o nosso foco. Enquanto a gente tinha todo esse poder voltado para a área de departamento pessoal, que era onde a gente fazia essa análise mais financeira, agora envolver o nosso time de T&D, ali, treinamento e desenvolvimento, para que a gente tenha uma outra pegada. A gente já tem muitos clientes, inclusive, aqui na Sênior, que tem essa visão de realmente doutrinar e educar os seus colaboradores, né? Para que a gente consiga se adequar à tecnologia que está chegando. Então, é impossível que a empresa não oferte esse tipo de benefício para o colaborador, então vai impactar de forma direta no nosso dia a dia, mas é preciso que a gente possa trazer uma educação financeira para eles. Para exemplificar de forma bem rápida, eu trouxe aqui nesse slide uma telinha para vocês, onde a gente demonstra
uma simulação fictícia aqui de empréstimo, tá? Com um banco qualquer, onde o colaborador está solicitando aí R$ 2.088. O total que ele paga depois de 10 meses é R$ 3.562. Isso aí dá mais de 150% de aumento, né? Eu sei, né? Eu também tenho a minha vida pessoal, eu sei que a gente tem as nossas pendências financeiras, às vezes é um cartão de crédito, algum outro processo, e vai ser preciso pegar e tá tudo bem, né? Então, é um benefício que vem para somar. Só que o que é importante que a gente demonstre para eles é que, por mais que é um benefício que está à disposição, ele pode ser um tiro no pé, realmente, quando a gente para analisar os juros, né? Ele é mais vantajoso que um juros do empréstimo tradicional, porém ele continua sendo alto, tá, pessoal? Então, é mais essa linha que a gente precisa começar a adotar agora. A empresa não vai mais gerenciar quem utiliza ou não, mas eu vejo que a tendência, que é o que a gente vai precisar começar a introduzir cada vez mais nas nossas grades de treinamento, é essa pegada da gestão financeira também. Falamos um pouquinho já do que já trouxemos a bandeira aqui que é importante, né? É muito bacana que os colaboradores tenham acesso a isso com moderação, que é importante que a gente consiga, né, se planejar. E agora a gente começa a falar um pouco, pessoal, da parte mais prática. E quando é que começam as operações do e-consignado, né? Quando é que vai começar? Eu poderia começar falando com vocês aqui, até para a gente reformular essa frase. Quando vai começar? Não. Quando começou, né? Por quê? A medida provisória que eu falei lá atrás com vocês, a 1.292 de 25, ela foi publicada. Pessoal, se alguém puder só fechar o áudio para a gente, por favor. A medida provisória 1.292 de 25, ela foi publicada no dia 12 de março e ela tem efeito imediato. O que isso quer dizer? Desde a sua publicação, ela começa a vigorar. Então, desde o dia 12 de março, o processo do e-consignado ele já está valendo, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho de legislação para vocês, só para que a gente possa se embasar um pouco mais e poder trazer para os colaboradores o que isso significa, né? Porque a gente, como eu coloquei de início, a área de RH é onde sempre vão surgir as dúvidas, né? Ah, mas eu não vi nenhuma lei, não tem nenhuma lei que fala sobre isso. Não está na lei, realmente não está na lei ainda, né? É o discurso que nós temos que ter. Porém, o governo federal ele tem a prerrogativa de poder determinar algumas ações através de medida provisória, e tudo que é determinado em medida provisória, ela tem peso de lei por um período de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60, que é o que aconteceu com o e-consignado. Então, desde o dia 12 de março de 25, essa medida provisória ela entra em vigor e as empresas, as instituições financeiras, elas são obrigadas a se adequar. É porque a gente vai ter esse período de tramitação onde todas as casas legislativas aí do Congresso Nacional, elas precisam fazer análise. Então, pode ser que lá no final do processo não seja votado, não vire realmente uma lei, o que eu acho bem pouco provável, tá? Eu vejo que isso aqui ele vai ser convertido em lei de forma bem rápida, tá? Mas, nesse momento, sim, ainda não tem uma legislação própria, ele está através de medida provisória, só que, como eu trouxe para vocês, ela tem sim peso de lei, tá? Enquanto ela está ativa, ela vai ficar ativa até o dia 12 de maio, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Então, a gente tem aí uns 120 dias pela frente de e-consignado, pelo menos, tá? Cronograma, então, em que vai funcionar. Da mesma forma com que tudo que a gente vem recebendo dos grupos ES, né? Eu gosto de brincar que são os grupos ES, que foi o E-Social, o FGTS Digital, tudo que está vindo de uma pegada mais eletrônica, a gente vem trabalhando em ondas. Por quê? Para que o trabalhador seja notificado, para que as empresas de sistemas possam se adequar, né? Então, para que a Sênior possa preparar a sua base, para que a Sênior possa preparar o sistema para que vocês tenham de forma mais ágil, né? Porque vamos pensar, ok, o governo determinou agora que eu tenho que recolher o e-consignado. De que forma que eu vou encaminhar isso para o governo? De que forma que eu vou
Então, a gente precisa preparar os sistemas para que vocês consigam, de forma prática e principalmente segura, enviar essas informações, tá? Então, ele veio em ondas. Dia 21 de março, entrou em operação pelos bancos já dentro da carteira digital dos colaboradores. A partir desse momento, ele já ficou disponível, os colaboradores, a gente sabe que desde que a carteira de trabalho, né, quem é mais antigo vai lembrar que a carteira de trabalho, que era aquela cadernetinha, ela deixou de vigorar, né, que o pessoal começou a ter a carteira de trabalho no celular, tudo que acontece em tempo real, o colaborador, ele já está ligado, ele já tem acesso. Então, desde dessa época, vocês podem ter certeza que já tem colaborador fazendo simulação ou até já dando entrada nos seus empréstimos, tá? Dia 25/4, então a gente está falando o quê? Daqui 9 dias, é a segunda onda. Quem já tem empréstimo consignado ativo, ele pode fazer a migração para uma nova linha de crédito. Então, o que que isso quer dizer? Eu tenho um empréstimo consignado com o Banco do Brasil, só que a minha taxa de juros lá é de X, e eu quero passar para o e-consignado, que vai ser uma taxa de juros de Y. A partir do dia 25/4, Elcio, eu vou entrar em contato com a minha instituição financeira e faço essa migração. A empresa, ela não vai ter nenhum tipo de envolvimento e não vai se responsabilizar por nada desse processo. Como é um empréstimo consignado que está em andamento, a empresa vai ter só qual funcionalidade que ela vai receber. A instituição financeira, no caso aqui o Banco do Brasil, vai notificar o RH dizendo, ó, o empréstimo do Elcio foi quitado, para que o RH pare de descontar as parcelas e no final do mês ele nem vai vir mais na remessa e não vai ter ele ali naquele importe de valores que a gente faz todo mês. É o único contato em que o RH vai ter nesse primeiro momento do 25/4, quando eles podem começar a fazer essa migração. É obrigatório ser feito? Não. Caso o colaborador ache mais vantajoso e queira fazer o processo. Em maio de 2025, as primeiras parcelas começam a ser descontadas na folha de pagamento. Opa, aqui já começa a falar diretamente com vocês, né? Até então, dia 21 de março, era CTPS digital, o colaborador estava lá brincando. 25/4, ele está trocando empréstimo, mas maio, eu estou olhando aqui, eu já tenho que descontar isso em folha. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou mandar essa informação? Vou descontar do FGTS? Não vou descontar? Então, as empresas, em maio, elas já vão ter que estar fazendo o primeiro desconto. Como é que elas vão saber qual é esse valor, né? Então, todas essas dúvidas que a gente vai estar passando aí nos próximos slides. E em junho de 25, vai existir a possibilidade aí entre bancos com melhores taxas. Então, nesse primeiro momento, que é 25/4, o que que eu faço? Eu migro de empréstimo consignado para e-consignado, porém, Banco do Brasil e Banco do Brasil. Em junho de 25, eu posso sair do Banco do Brasil e ir para a Caixa Econômica. Então, eu faço migração de banco, que para a gente, empresa, também não vai ter impacto, tá? A gente vai continuar recebendo ali a batida na porta do governo e falando, desconta do Elcio, mas vai estar num banco diferente, tá? Quanto a isso, para a gente não tem muita alteração. É mais uma possibilidade de gerenciamento para o trabalhador que vai poder estar executando esse processo e aí, claro, de acordo com o que for mais vantajoso, né? Os juros mais atrativos. Isso é muito bacana quando a gente para pensar, e eu não estou defendendo a questão do empréstimo, eu acho que é muito vantajoso porque vai forçar com que os bancos comecem a dar uma diminuída nos juros, né? Porque assim, se todos os meus bancos eles estão fornecendo e eu começo a diminuir, isso vai fazer uma onda migratória, onde o meu colaborador vai começar a migrar. Então, isso vai mexer um pouquinho, inclusive, com o que a gente tem hoje de consignado aí no mercado, e vai vir algumas mudanças pela frente. Pessoal, e quem que tem acesso ao e-consignado? Né? A gente falou bastante dele agora, né? Falou o que que ele é, quando foi, fizemos a linha do tempo, desde quando ele começou, mas e quem que tem acesso? Qualquer pessoa vai ter acesso ao e-consignado? Sim e não, tá? Qualquer trabalhador formal da iniciativa privada vai ter acesso ao e-consignado. Então, aqui a gente está falando de seletistas, ruralistas, domésticos, diretores não empregados com fundo de garantia e trabalhadores de MEI. Então, essa legislação, ela vem exatamente para, como eu trouxe para vocês, para popularizar, trazer para a grande massa, realmente, o acesso ao recurso, o acesso a um benefício que muitas vezes não tem. Vamos falar o que a gente está falando aqui de uma empresa, de uma indústria que tem 3.000 colaboradores.
ela possivelmente tem 4 convênios com instituições financeiras onde ela fornece aí o consignado para os seus colaboradores. Mas eu tenho a dona Maria, que é dona de uma lanchonete lá no terminal de ônibus, que ela tem um MEI com 2 trabalhadoras, que ela não tem essa possibilidade, né? Então, essa nova legislação, ela vem para atender especialmente essas classes que elas eram descobertas até então. Então, os domésticos, os trabalhadores de empresas do Simples, vinculados à MEI, tá? E claro que daí com isso ele vai abranger também todos os outros grupos, né? Seletistas, ruralistas. Elcio, quando você me traz seletista, você está falando que todo mundo que é um seletista vai poder ter acesso? Não de novo, pessoal. Aqui eu estou falando, quando eu digo seletista, somente empregados da categoria 101, tá? Jovem aprendiz ou menor aprendiz, não sei qual é a nomenclatura que cada um de vocês utiliza, né? A gente que é mais antigo fala o menor aprendiz, mas já está se usando muito jovem, né? O jovem aprendiz não tem direito ao e-consignado, tá? Somente empregados com categoria e social 101. São as categorias profissionais é que vão estar liberados. Como é que os bancos vão saber se ele é um 101, se ele é um 105, se ele é uma outra categoria? Através das nossas informações na carteira de trabalho, tá? Então, através dos dados que são enviados para o e-social, que são migrados para a carteira de trabalho digital, os bancos todos vão ter acesso a essa informação. Então, como está tudo automatizado, está tudo eletrônico, já é feito um filtro de forma automática. Então, se você é um jovem aprendiz, de forma automática, quando você selecionar essa opção na carteira de trabalho, ele já vai trazer uma mensagem de que você não possui direito. Muito parecido com a funcionalidade que tem do seguro-desemprego, do abono PIS. Então, se você é de uma categoria que não vai ter direito, ele já te descarta, já sinaliza de cara, tá? O porquê que eu quis trazer essas informações para vocês? Aí, vou ser um pouco repetitivo, vou voltar. Aonde é que todas essas dúvidas vão surgir? Lá no RH, né? Então, qual é o colaborador? Ele vai falar o seguinte: eu não sou jovem aprendiz, eu sou um empregado de instituição privada e eu sou um seletista da categoria E-Social 101. Eu tenho direito ao e-consignado. Por que que você, empregador, não está mandando as minhas informações de forma correta para que eu receba? A gente quantas e quantas vezes já ouviu, né? Ah, o meu RH faz tudo errado, meu RH sempre manda informação errada. Então, assim, a gente precisa começar a se munir de informação para poder repassar essas informações para os colaboradores num formato em que eles consigam realmente entender que a legislação ela é muito clara quando ela diz que o benefício ele está à disposição de todos. Mas o que eu gosto de frisar, e eu acho que é bacana que vocês usem essa mesma linha com os colaboradores, que é o quê? Eu continuo falando de um empréstimo, eu continuo falando de uma instituição privada em que vai pegar um recurso próprio e vai emprestar para alguém. É claro que vão existir requisitos e análises para ser feito esse processo, né? O benefício ele vai continuar à disposição de todos, mas todos vão poder solicitar? Não, tá? A gente vai ter alguns fatores impeditivos além da categoria, tá? Que eu vou passar para vocês agora. Então, o que pode ser um impeditivo para que eu não consiga gerar uma margem de crédito, para que eu não consiga pegar um empréstimo consignado? Que pode ser as dúvidas que vão surgir nos teus colaboradores. Eu fui lá, eu não tenho nome sujo, como o pessoal fala, eu não estou com o nome sujo, o banco não me liberou, o RH não mandou as informações corretas. Então, não é somente restrição financeira que vai fazer com que o colaborador não tenha, para que ele perca o direito, tá, pessoal? Então, nós temos também possuir operação de crédito consignado, veja que eu não estou falando e-consignado, o empregado não pode possuir operação de crédito consignado ativa no momento da solicitação, porque senão o e-consignado não vai liberar. Mas de que forma que ele vai saber se eu tenho ou não tenho? Lembra que a gente falou que está tudo automatizado? Mensalmente vocês mandam a folha de pagamento para onde? Para o e-social. O e-social ele veio exatamente com esse intuito, poder vincular absolutamente tudo que passa na nossa folha de pagamento. Então, hoje,
tudo que é descontado de empréstimo consignado, que é aquela rotina tradicional, ele vai na rúbrica, na natureza social, 9254, a 9254, que se chama empréstimo consignado desconto. Então, no momento em que essa rúbrica ela bate lá e o E-Social identifica, ele já te coloca no modo impeditivo, você não consegue dar continuidade no processo. Um outro item vai ser possuir restrições financeiras, né? Que foi o que a gente começou, abriu falando aqui, né? O famoso nome sujo. Ah, eu estou com pendência financeira no SPC, no Serasa, enfim, vai continuar sendo um fator impeditivo, tá, pessoal? Porque por mais que o governo esteja possibilitando o acesso, o recurso continua sendo privado. Então, vai existir aí alguém que vai fazer uma análise, e uma análise de risco para saber se ele pode ou não vir a receber esse valor. Ah, mas o meu fundo de garantia, ele tá como... Meu fundo de garantia, o meu FGTS agora é uma garantia do empréstimo. Não necessariamente, tá? Então, assim, dependendo da sua restrição, é por isso que eu trouxe aqui para vocês, ó, restrições financeiras pode solicitar, mas o banco fará uma análise de crédito. Pode ser que o colaborador ele tenha uma restrição financeira pequena e realmente o que ele tem, por exemplo, de um saldo de fundo de garantia na conta dele, caso ele seja desligado da empresa, consiga cobrir esse valor e o banco libere. Então, eu não estou dizendo aqui para vocês que se o Joãozinho for solicitar um empréstimo bancário, um empréstimo dia consignado, mesmo com restrição financeira, ele pode conseguir. Ele pode, porque depende do que ele está devendo, né, da quantidade de valor que ele tem em aberto, depende do score, como é que funciona, toda essa análise de crédito para que o banco libere para poder fazer a análise do risco dele ou não. Então, eu trouxe aqui que restrição financeira é um fator impeditivo? É. Isso quer dizer que ele não vai conseguir pegar? Não, tá? Isso quer dizer que ele pode não pegar. Vai depender da análise do banco e é muito importante vocês terem essa fala. Ah, eu vou conseguir pegar o RH? Eu não... Daí a gente pode usar exatamente a questão da proteção de dados, né? Eu não tenho acesso, né, ao seu score, não tenho acesso a como é que está a tua parte financeira. Então, esse processo é restritamente entre colaborador e banco. E o último item, ele pode não ter nenhuma restrição no nome, ele pode não ter nenhum empréstimo consignado, mas ele não tem uma margem consignável aí que represente um valor que ele queira contratar, que ele queira pegar de empréstimo. Margem consignável, eu acredito que todo mundo já sabe o que é, mas de qualquer forma eu vou frisar, né, porque ele pode, como eu falei, hoje a legislação ela vem para abranger, inclusive, clientes que não utilizam hoje empréstimo consignado, então até o e-consignado é novo para todo mundo, mas o próprio consignado pode ser novidade para alguns clientes, né? Então, margem consignável seria o quê? É uma margem, é um limite de crédito em que eu digo para o banco em que o Elton pode utilizar. Então, normalmente, a gente utiliza ali uma faixa de 30, 35, cada empresa acaba tendo também suas políticas, né? Mas, normalmente, é essa faixa, que era a análise que nós fazíamos, que era o trabalho que o RH tinha, que normalmente o DP ficava ali auxiliando, né? Que era fazer o que, ó, chegou solicitação de empréstimo para 5 colaboradores. A gente ia lá e fazia análise. Ah, não, esse aqui tem pensão, esse aqui tem já todo mês ele tem desconto de faltas, ele nunca vem o mês todo, ele tem mais um desconto legal na folha dele, então a gente consegue fazer toda essa análise e saber do que realmente sobraria líquido mensalmente para esse colaborador. Esse líquido que realmente sobra para o colaborador é a margem consignável. Claro que daí nesse valor a gente aplica um percentual, porque você também não pode pegar tudo que sobra de líquido para o colaborador, que a gente tem que pensar que daí existem as outras despesas, aluguel, luz, enfim, né? Só para explicar um pouquinho o que seria a margem consignável, que ela vai ser bem importante nos próximos slides, tá? E como consultar, então, a margem consignável, né? Não ficou tudo eletrônico o processo agora? Como é que a gente vai fazer? Então, daí vamos se apegar novamente na tecnologia e trazer a LGPD para o nosso lado. O colaborador chegou bravo lá no RH, meu empréstimo não foi liberado porque a minha margem consignável não está correta, a RH não está fazendo o processo de forma correta. O RH não tem mais nenhum tipo de
interação direta, tá? Com envio de informação. De que forma que a margem consignável ela é consultada? Os bancos vão conseguir receber essas informações do governo federal, informações que vão ser extraídas do e-social, e os próprios colaboradores podem consultar. Então, vocês podem receber um colaborador que quer saber, tá, qual é a minha margem consignável, eu quero pedir um empréstimo, eu quero saber. Olha, de acordo com a LGPD, nós da área de recursos humanos, a gente não tem acesso a essas informações, mas a minha orientação é que você acesse o meu INSS, tá? Você tem tanto pelo portal, né, pelo gov.br, como você pode baixar pelo aplicativo. Da mesma forma que a gente consulta os benefícios, né, do governo federal. Então, por ali o colaborador vai ter um íconezinho, um campo em que vai se chamar consultar margem consignável. E por ali ele vai conseguir identificar qual é a margem, qual é o percentual de empréstimo que ele pode realizar que ele pode realizar com as instituições financeiras. E como é calculado, né? A gente viu primeiro como consulta, né? Como é que eu vou fazer essa consulta? RH não consulta, ele não tem nem como ver, é o colaborador que vai ver através do seu telefone e as instituições financeiras. Mas e como é que ela é calculada, se a gente não tem mais interação? Mensalmente, a gente vai encaminhar a nossa folha de pagamento, né, para o e-social, e através da nossa folha de pagamento, a gente vai mandar as nossas rúbricas. E ali a gente vai encaminhar rúbricas com o que ele vai utilizar para a base? As rúbricas que têm incidência de previdência, incidência de INSS. Então, horas normais, horas atestado, horas extras, tudo aquilo que vocês usam como base para compor o INSS vai ser base para compor a margem consignável. Diminuindo o quê? Imposto de renda, INSS e outros descontos compulsórios. Eu gosto de fazer uma dobradinha que, para ficar mais fácil o entendimento, é normalmente o cálculo que a gente faria para uma pensão judicial. Claro que trazendo aqui baixando a régua para igualar o processo, né? Que a pensão judicial ela tem muito mais refinos, mas de modo geral seria basicamente como é calculada uma pensão judicial, onde eu tenho uma base de cálculo, que no nosso caso é a mesma base da contribuição previdenciária, tirando tudo o que eu tenho de desconto de INSS, então as minhas rúbricas de INSS é que vão fazer esse dedutor, e as minhas rúbricas de imposto de renda também vão deduzir. E temos um terceiro item, que são descontos compulsórios, é uma rúbrica específica também que o E-Social tem, ela é pouco utilizada, mas para alguns descontos, por exemplo, a gente vai ter alguns descontos determinados pela Justiça do Trabalho, determinados pela Vara da Família, que não vão se encaixar, às vezes, numa rúbrica de pensão e precisam entrar aí como desconto compulsório. Então, é algo que vai estar corriqueiro ali na folha do colaborador. Esses itens, eles entram também para fazer a baixa da margem consignável. Qual é o teto dessa margem? É 35% da remuneração. Remuneração, aí, quando eu trago para vocês, eu quero dizer a base de INSS menos o INSS, menos o imposto de renda e menos esses descontos compulsórios, caso existam. O teto vai ser aí 35%. Talvez seja novidade para a maior parte de vocês, confesso que foi para mim também, mas se a gente tem alguém aqui que trabalha com órgão público, talvez não seja tanta novidade, mas o que essa legislação traz de diferente é que essa margem ela pode ser dividida agora. Então, ao invés de 35%, eu posso ter 30% para remuneração, para e-consignado, e 30% para cartão corporativo, para cartão de crédito consignado. O que seria esse cartão de crédito consignado? A pegada do empréstimo consignado, mas ele é realmente nos moldes de um cartão de crédito. A gente normalmente não tem acesso a essa informação porque ela não é vinculada, né, a empresas privadas, ela é somente para o mundo público e para forças especiais, né, para o Exército, para a Aeronáutica, para a Marinha. Então, somente esses grupos de trabalhadores é que têm acesso. Para a grande massa, que é para onde 99% dos nossos clientes vão estar envoltos, a gente vai estar
usando aí a margem máxima de 35. O cartão de crédito não vai se encaixar, mas caso vocês forem recorrer à literatura e depois para buscar alguma informação, vocês vão ver que tem a opção do cartão de crédito. Aí vocês já podem fazer o link, que é um processo que para a gente não se adequa, tá? E como serão contratadas, né? Como serão feitas as contratações? A gente já veio dando uma pincelada ao longo da conversa, do bate-papo, então já meio que evidenciou como vai funcionar, né? Eu trouxe aqui no slide para vocês a demonstração do processo de forma bem didática. Então, o colaborador vai pegar a carteira de trabalho e vai ter realmente um iconezinho, crédito do trabalhador. Nele ele vai entrar e vai fazer uma simulação, né? Por ali, por exemplo, no meu caso, eu sou um empregado de pessoa, eu sou pessoa jurídica. No meu, quando eu tentei fazer o teste, ele já nem me habilita, porque ele já consegue entender e que eu não possuo vínculo contratual com uma empresa privada, vínculo seletista, né? Então, de forma automática, ele já me desabilita. Colegas e familiares que eu pedi para que simulassem, eles fizeram um processo, e é exatamente esse, é um processo muito simples, tá? Somente com a carteira de trabalho, depois vocês podem pegar para simular também. Carteira de trabalho, vai acessar e vai ter lá, faça a sua simulação. Aí ele vai trazer algumas opções de banco, é onde o colaborador, ou até mesmo vocês, vão poder estar dando sequência, tá? Isso a gente está falando desde lá do começo de março, 12 de março, quando liberou. A partir do dia 25 de abril, que é aquela segunda onda que eu falei para vocês, esse processo ele deixa de ser exclusivo na carteira de trabalho e passa também a estar disponível de forma eletrônica nos bancos. Elcio, mas só 25/4 eu já recebi notificação aqui, eu também já recebi, tá, pessoal? O que acontece? 25/4 é a data que a legislação ela traz como data limite para que instituições financeiras elas consigam se adequar à nova legislação, né? Então, eles já trouxeram que esse é o prazo máximo. Até 25/4, qualquer trabalhador que quiser efetuar um empréstimo, ele vai poder acessar qualquer de qualquer plataforma, né? Seja ela por telefone, aplicativo ou carteira digital, e vai poder executar aí a sua simulação. Então, muitos bancos já disponibilizaram, quando vocês abrem o aplicativo do telefone, vê que já tem a opção, bancos virtuais, né? Mas se o seu banco ainda não se adequou, ele tem até o dia 25 de abril para fazer. A partir disso, 100% do processo ele vai poder acontecer das três formas: pelo teu telefone na carteira de trabalho, pelo seu telefone na aplicativo do banco ou ainda por um computador pelo teu internet bank. Tá? Então, você vai ter três formas de fazer essas solicitações. A contratação do e-consignado, ela é gerida, então, integralmente pelas instituições financeiras, né? Reforçando aí o que a gente já trouxe, estando os empregadores isentos de qualquer processo operacional. Pessoal, quando eu falo qualquer processo operacional, eu me refiro à contratação, que é onde a gente está indo, tá? Isso não quer dizer que não vai sobrar nada para o RH. Sempre sobra uma pontinha para o RH, sobra, né? Ou seja, uma declaração, ou seja, se adequar no envio, o RH sempre vai ter uma pegadinha. Mas a maior parte do processo, que é a análise e a contratação, não está mais conosco. O empregador, ele, como eu já disse também, ele não pode coibir e nem proibir qualquer condição do trabalhador. A gente pode sair por aí incentivando que os colaboradores saiam pegando empréstimo? Eu acho que o caminho é o inverso, né? Como eu já coloquei de início para vocês, o que a gente precisaria fazer é educar de forma financeira os nossos colaboradores para que eles entendam o que um empréstimo mal calculado pode gerar aí nas finanças dele, mas a gente não pode impedir. Prazo para pagamento. Então, ok, meu colaborador recebeu a instrução, ele quis pegar, estava precisando, qual é o prazo, né? Então, a gente vai ter 96 meses para empregadores seletistas, rurais, domésticos, diretores não empregados, então, a grande massa, né, onde 99% dos colaboradores vão se encaixar, e 144 meses para empregadores seletistas também, aqui eu não estou falando de servidores públicos, né, estou falando de empregados seletistas, de empresas públicas e autarquias. O que seria isso? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos a companhia de água, se chama Casan. Os colaboradores da Casan, os colaboradores da Celesc, daí
eu não vou saber agora qual é a companhia de luz aí da cidade de cada um, mas esses colaboradores, normalmente, eles não são colaboradores concursados, eles não são é, servidores públicos, eles são empregados seletistas vinculados a uma autarquia, vinculados a uma estatal. Então, esses empregados é os que vão ter direito a 144 meses, tá? Existe uma diferenciação, não é porque ele trabalha para rede de coleta de lixo do município que ele é um servidor público. Ele pode ser um seletista com contrato por prazo determinado, um contrato com prazo indeterminado, mas com vínculo seletista, tá? Então, existe essas duas diferenciações. Se vocês, a gente inclusive tem alguns clientes nossos em que se encaixam nesse nicho, que se encaixam aí nesse mercado específico, tá? Onde nós vamos ter autarquias, vamos ter empresas públicas com empregados seletistas. Então, tem essa diferença, tá, pessoal? Mas também não é uma gestão que nós, recursos humanos, a gente vai precisar se preocupar no dia a dia. Isso é mais para efeito de conhecimento e para efeito de informação, caso vocês precisem orientar um trabalhador ou alguma outra situação. Porque toda essa análise é feita entre o banco e o seu colaborador. Vamos falar um pouquinho da parte prática agora, né? A gente já entendeu, acredito, né? Não sei se vocês têm dúvidas, podem levantar a mãozinha, tá? Mas depois vai ter o espaço aí de perguntas, mas eu acho que a gente já conseguiu traçar a linha do tempo do e-consignado. E agora, eu trago para vocês quando é que funciona o primeiro desconto, né? Quando é que vai ser feito? A competência para a primeira parcela será definida de acordo com a data de contratação do empréstimo consignado. Você não falou que era em maio, que era a primeira parcela? Sim, pessoal. Em maio vai ser a primeira parcela de quem iniciou lá no dia 21 de março. Lembra que eu falei que depois que a carteira digital foi para o telefone, que está todo mundo informatizado, entrou uma novidade, está todo mundo já mexendo e sondando? Então, esse grupo de pessoas, esses colaboradores mais ligados que já foram solicitando empréstimo, eles já vão ter a primeira parcela agora no mês de maio, na folha de maio, tá? Então, vai ser sempre nessa didática, como muitas empresas trabalham no período de ponto. Então, ele vai funcionar sempre do dia 21 ao dia 20, para que exista o período de apuração. Então, quem pediu, como está na apresentação aqui, ó, quem solicitou o empréstimo e foi aprovado do dia 21 de março a 20/4, eu vou descontar na folha de pagamento do colaborador de maio, que normalmente, né, se paga até o 5º dia útil. Tem empresas que antecipam o pagamento, não tem problema, né? Mas o recolhimento, ele vai se dar, que é onde começa a mudar um pouquinho, né? Eu vou explicar depois de forma mais detalhada, tá? Então, pode deixar que essa parte de como vocês vão pagar na sequência eu entro, mas o pagamento, ele vai se dar através da guia do fundo de garantia. Quando é que eu pago o fundo de garantia? No dia 20 da competência seguinte. Então, se eu estou falando que eu vou descontar na folha de maio da Tamires, quando que eu vou ter que pagar? Dia 20 de junho, que eu, folha de maio, dia 20 da próxima competência. É a mesma regra do imposto de renda, do INSS e do FGTS. Ficou centralizado nas mesmas datas, tá? A diferença é que ele vai trabalhar por período de apuração. Primeiro desconto, então, acontecendo já no próximo mês, na folha do mês de maio. Os colaboradores de vocês, no pagamento do dia 6/6, já vão sofrer o primeiro desconto, claro, aqueles que já procuraram as instituições financeiras. E vocês terão até o dia 20 de junho para quitar esses valores, para pagar para o governo federal o valor do empréstimo para que ele distribua para os bancos. E aí vai nessa mesma ordem, tá? Quem solicitou de 21/4 a 20 de maio, folha de junho, o pagamento 18 de julho. Depois, em julho, 20 de agosto, e assim sucessivamente. Por isso que eu disse, quando será o primeiro pagamento? Depende da data de contratação desse serviço. Se a gente tem os ligeirinhos que foram bem rápidos, eu já vou ter agora, em maio, o meu primeiro pagamento. Se não, é conforme o seu colaborador for solicitando, tá? E agora que a gente já consegue entender um pouquinho mais, eu quero trazendo para a prática para vocês, né? Como a gente está falando aqui, todo mundo é de RH, a gente precisa operacionalizar, né? A gente tem a Sênior aí para trazer essa pegada de
de facilitar o nosso dia a dia, então eu vou trazer para a gente colocar na prática. Como é que vai funcionar? Como é que eu vou saber que a Mariana foi lá e pegou o empréstimo? Como é que eu vou saber se a Marjorie, né? Como é que eu vou ter essa informação para saber que eu desconto? Como é que funciona essa operacionalização do processo? O empregado, sem nos comunicar, lá com o celular dele, ele vai realizar a contratação na sua carteira digital, fechou com o banco, recebeu o dinheiro lá na conta que ele determinou, né? Então, eu fechei lá com o Banco Santander, já me transferiu para a conta, veio 5 mil para minha conta, já recebi, tá tudo ok. A empresa, lembra que eu brinquei do bater na porta lá que ela vai receber uma notificação? Exatamente o que vai acontecer. Através do domicílio eletrônico trabalhista, o DET, o empregador vai receber uma notificação. Ele vai ser notificado que a Mariane Brito, no dia X, ela ela firmou um convênio com o Banco X no valor de tanto. Você já é notificado desse valor, dessa informação, né? Elcio, se você está falando aí de uma empresa com 3 funcionários, ok para gerir, mas eu tenho 5 mil, vou ficar olhando um por um? Não, a gente tem uma facilidade para poder ajustar, tá? Esse aqui é só a forma em que o governo achou para já começar a alertar o empregador, tá? Então, ó, liberei um empréstimo, saiu mais um empréstimo. Então, você vai conseguir visualizar quem são os novos colaboradores que fecharam a modalidade. Mas e no meu dia a dia, né? Eu não vou ficar olhando lá, pensando numa empresa de 5 mil empregados, um por um. O governo federal, pensando nisso, ele disponibilizou dentro do Emprega Brasil, no mesmo formato que a gente já entrava para consultar, entra ainda, né, para enviar o seguro-desemprego, vai ter uma funcionalidade, já tem uma funcionalidade nova chamada Crédito do Trabalhador, tá? Então, vocês vão entrar lá no portal Emprega Brasil, na opção Crédito do Trabalhador, e mensalmente vocês vão baixar um arquivo, esse arquivo ele vem em Excel, tá? Que é onde você vai visualizar os valores que têm que ser descontados na competência. É isso que é a obrigação da empresa, tá, pessoal? Então, assim, a Mariane foi lá e pegou 5 mil reais. Eu, empregador, eu não vou ter essa informação de 5 mil reais. Eu estou recebendo a informação de que eu tenho que descontar 200 reais dela. Então, ele não vai nos encaminhar como era antes, né, os 5 mil, para eu cadastrar os 5 mil e ir deduzindo. É um processo que vai acontecer mensalmente, ele vai entrar como uma rotina de vocês. Mensalmente vai ser preciso acessar o Emprega Brasil e retirar. Por isso que existe essa janela de tempo, de 21 a 20, para que vocês não tenham nenhum erro. Por quê, né, pessoal? A partir do momento em que o governo transfere para a empresa a responsabilidade do pagamento de descontar do salário do colaborador, a gente é obrigado a pagar. Se não existir essa quitação, a empresa que é responsabilizada, né? Porque a gente que efetuou o desconto para fazer o repasse. Então, precisa existir essa janela de tempo para que vocês consigam analisar quem teve solicitação de crédito no período, exportar esses dados, né, e trazer para dentro do sistema de folha de vocês, que é a Senior. Isso tudo através de Excel. Ele vai exportar, claro, o relatório, as mesmas funcionalidades que a gente tem para alguns relatórios lá do Fundo de Garantia. Tá? Ele vai emitir um relatório em PDF e emite em Excel também. Pessoal, hoje, as nossas atualizações de versão, todas a partir da versão 10.3.124 e a 10.4.62, ambas, a partir dessas versões, elas já estão atendendo, tá? Então, já faz um tempo em que isso, na realidade, já vem desde o ano passado, né? De meados, lá do começo de 2024, já se escuta falar, não era tão divulgado para a grande massa, mas a gente já escutava se falar do e-consignado. Então, a Senior ela sempre acaba saindo na frente e já vem preparando aí a ferramenta. Então, nós já temos, dentro da aba de cálculo, lançamento, foi disponibilizado a partir dessas versões que está aqui no slide para vocês, a 124 e a 62, foi liberado um campo chamado e-consignado. É nesse campinho em que vocês vão efetuar o registro de todo novo empréstimo em que o colaborador receber. Então, como é que vai funcionar o processo? Primeiro mês é o nosso do mês de maio agora. Eu vou lá, entrei no Emprega Brasil, tirei a minha relação, eu vi que eu tenho 10 colaboradores
eu tenho 10 colaboradores com empréstimo. Vejam que nessa telinha que nós temos aqui, eu não tenho a opção de colocar qual é o valor que esse empregado contratou. Eu não informo aqui R$ 10.000, R$ 5.000. Eu vou informar o número de contrato, uma competência de início, qual é o evento em que eu vou fazer o desconto mensalmente, né? Se vocês analisarem, aqui, ó, eu tenho o código do colaborador, eu vou pelo caminho, né? Cálculos, lançamento e consignado. Ele vai me abrir uma tela de lançamento muito similar a uma tela normal de histórico, onde a gente vai inserir um histórico. Então, eu estou inserindo um histórico de e-consignado para esse colaborador. O Elcio, a partir da competência abril de 25, vai ter mensalmente aqui um desconto. Daí eu cadastrei uma verba que na sequência eu vou explicar para vocês, a verba 118, que é parcela consignada do bebê. E aqui vai ter o número do contrato. Essas informações que vocês vão precisar, elas vão estar todas lá naquele Excel. Então, quando você fizer a exportação pelo Emprega Brasil, ele vai trazer o número do contrato. Esse número do contrato, ele precisa ser informado nessa tela, que ele vai fazer consistência com o nosso envio do e-social, tá? Seguindo, eu fiz, então, o lançamento, né? Vamos pegar como referência mês de maio. Eu fui lá, tirei a minha relação e 20 colaboradores tinham um empréstimo. Então, eu fiz aqui o cadastro dos 20 colaboradores. Cadastrei, eu registrei que a partir do mês de abril de 25, eles iniciaram um processo de empréstimo, mas eu não informei valores, porque aqui eu estou trazendo somente o histórico de que ele tem um consignado. O valor, eu vou fazer de que forma? O valor eu vou precisar lançar através de valor variável. Elcio, eu não posso fazer isso através de valor fixo. Eu acho que através de valor fixo fica mais fácil para que a gente não tenha que ficar inserindo todos os meses. Ó, dá para ser feito, tá? Não tem problema. Eu não recomendo você lançar como valor fixo pelo seguinte, porque o e-consignado, diferente do empréstimo tradicional, ele vai depender de algumas informações em que o colaborador ele pode parar de ter ele pode parar, pode ser interrompida o envio da informação dos descontos dele para o empregador. Então, todos os meses, vocês teriam que fazer o confronto para identificar se o relatório que eu tirei na folha do mês de junho constam todos os colaboradores de novo, se não foi tirado alguém, acrescentado alguém. Então, dá para gerir pela tela de lançamentos fixos, dá para gerir. Porém, eu acho que ele é mais trabalhoso, porque se você tiver um importador de valor variável, basta criar o evento e mensalmente você importa isso como variável, tá? Falando nisso, então, o que eu vou importar, né? Eu vou ter que fazer um evento para poder descontar. O E-Social, ele determinou uma rúbrica específica para esse desconto, tá? Então, a gente não pode, de forma alguma, lançar nenhum desconto de e-consignado em rúbrica 9254, que é desconto de consignado. Porque, inclusive, essa rúbrica é o que vai alimentar o E-Social para que o empregado não tenha direito do e-consignado. Então, foi criado essa rúbrica aqui, ó, específica, 9253, que se chama incidência fundo de garantia. Putz, vou ficar com o nomezinho aqui, mas ela vai ser desconto e-consignado, tá? Essa rúbrica, ela é de natureza específica ela é de natureza específica para e-consignados. E um outro texto que a legislação traz para a gente é que o sistema ele precisa ter, além da rúbrica específica, que é a 9253, está aqui o nomezinho, ó, ela se chama empréstimos consignado desconto. Então, além de ter essa rúbrica específica, a natureza de incidência do fundo de garantia tem que ser 31. Tá? Onde é que eu preencho essa natureza de fundo de garantia 31? Já rodei toda aqui, eu estou aqui da minha aba de incidências, né, da tabela de eventos, já rodei ela inteira, eu não achei. Vocês realmente não vão ver essa tela, tá, pessoal? Esse campo, esse recurso, ele é um processo automático. Então, a partir do momento em que a gente vincula a natureza 9253, ele já faz a adequação de forma interna no sistema. O que a gente vai ter que colocar de informação
é do fundo de garantia. O fundo de garantia, onde normalmente nós preenchemos 999, que é cálculo de acordo com o sistema, ele precisa estar com o código 9, que é outras verbas não consideradas como base. Pessoal, eu vi que estão chegando algumas mensagens no chat, mas na sequência depois eu volto e vou respondendo para vocês, tá? Porque eu acho que eu já deixei passar algumas, só para eu não deixar alguém sem resposta, tá? Outro ponto que a gente começou a receber de dúvidas, pessoal, e o módulo benefício, ele vai atender essa funcionalidade? Pessoal, nesse primeiro momento, de acordo com todas as mudanças que estão acontecendo e essa adequação que as empresas estão tendo, a Sênior optou por ainda não adequar o módulo de benefício porque ele vai ser pouco funcional, né? Mas conforme surjam necessidades e demandas de que essa rotina precise passar por um processo específico, com certeza a Sênior vai ser automatizada, o módulo de benefício ele vai passar por uma melhoria e vai ser disponibilizado para vocês. Hoje o BS não vai atender essa demanda, porque ela é uma demanda de desconto variável de folha. Então, é como se fosse um desconto de farmácia, um desconto que mensalmente vocês vão ter que realizar, tá? Deixa eu ver as perguntinhas aqui para ver se tem alguma coisa que se encaixa com o que a gente falou. Sobre a... Não, as perguntas que vão ser diferentes. Depois eu volto e a gente olha juntos aqui, então. E como que vai funcionar, pessoal, o desconto, né? Eu falei já que a gente vai descontar do colaborador e como é que funciona o repasse desse desconto lá para o governo federal. Por que a gente ouviu-se falar tanto do fundo de garantia, fundo de garantia? É que vai ser através da guia de fundo de garantia que a gente vai enviar essas informações para o governo federal. Então, a empresa ela vai fazer o quê? Ela vai acessar o fundo de garantia digital e vai gerar a guia do fundo de garantia como ela faz todo mês. Ela não vai ter nada de diferente. O que vai ter de processo vai ter de mudança é que dentro da guia a gente vai ter um segundo campo agora, se vocês analisarem nas próximas guias, ele vai ter um campo aqui de informação relacionada a empréstimo e consignado. Então, esses dados aqui eles vão ser alimentados pelas rúbricas 9253. Tudo que a gente encaminhar de rúbrica 9253 caiu no E-Social, o E-Social vai encaminhar como pendência para o FGTS Digital. Então, a gente acaba ficando ali com duas pendências. Tenho a pendência de fundo de garantia que eu preciso quitar e a pendência do e-consignado. Ambas vão funcionar com a mesma natureza, né? Recebendo a informação lá do E-Social. O processo de emissão aqui, ele continua sendo o mesmo, tá? Não tem nada de alteração. Você pode emitir guias individualizadas, você pode emitir guia rápida, aquela guia detalhada, então ele continua com a mesma operação, tá? A diferença é que você vai ter flagzinhos, ó, eu tenho aqui o do consignado para tirar relatório específico e eu tenho o para tirar o relatório do fundo de garantia específico também. Então, eu vou conseguir emitir relatórios de forma separada. Esse aqui vai ser o modelinho do relatório que ele vai trazer para a gente, tá? Então, através desse relatório, nós vamos conseguir fazer análise e fazer, inclusive, a checagem para ver se todos os valores que eu estou pagando de e-consignado que foi encaminhado para os meus colaboradores, eles estão declarados, né? Eu vou ter lá o nome dos colaboradores, os dados pessoais, e aqui eu vou ter o contrato, né? O número de contrato, que é aquele número que nós cadastramos lá dentro do sistema Sênior, naquela tela de cálculos, lançamento e consignado. Aqui eu vou ter o código do convênio do banco e aqui o valor que eu recolhi. Vejam que eu estou trabalhando somente com valores mensais, eu não estou lidando aqui com o empréstimo do colaborador. Então, se ele for desligado no mês seguinte, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu simplesmente vou fazer o desconto dele na rescisão da última parcela e depois eu não tenho mais nenhum tipo de obrigação. O colaborador, ele já quando assina o contrato virtual com o banco, ele já recebe ali as informações de que, em caso de desligamento, ele fica responsável por fazer o pagamento diretamente para a instituição financeira ou ainda, né, fazer ali abatimentos do seu fundo de garantia, mas isso é um processo em que a empresa também não tem nenhum tipo de envolvimento. É um
contrato, é uma tramitação que vai acontecer totalmente entre o banco e o colaborador. A nossa obrigação enquanto empregador é somente encaminhar o S-2299, notificando que eu descontei a última parcela num tipo de folha de rescisão, né? Porque ele vai identificar que ele não veio por uma folha mensal, ele veio por uma folha de rescisão, e nesse momento o empréstimo dele fica cessado, né, com a empresa. Quando vocês forem tirar o relatório do mês seguinte, o nome desse empregado não vem mais, tá? Então, a empresa, aí entra alguns pontos bem importantes, tá, pessoal? Aqui eu vou estar falando que a empresa ela tem que efetuar o pagamento dentro do prazo, tá? Então, isso é importantíssimo, né? Porque aí eu trago novamente o que eu disse para vocês. A gente puxa a responsabilidade do processo para a gente, né? A partir do momento em que o governo ele traz a responsabilidade para a empresa fazer o recolhimento, acaba sendo a nossa obrigação pagar dentro do prazo. Diferente do fundo de garantia, onde o sistema ele vai calcular juros e correção monetária, o empréstimo e consignado ele não atualiza. Aí, nesse caso, o e-social ele não vai regerar informação. A partir do momento em que você mandou, o cliente não pagou a guia, passa a ser obrigação do empregador acionar a instituição financeira e fazer a emissão de uma guia à parte com atualização de juros e correção monetária. Esse processo, possivelmente, pode ser que ao longo do tempo ele se adeque, né, porque ficou extremamente operacional. Mas também eu vejo que já é uma forma que o governo está usando para obrigar que o empregador mantenha o fundo de garantia em dia, tá? Então, hoje não existe uma segunda opção. Não pagou a guia de fundo de garantia porque ela venceu num dia e você esqueceu de pagar, e tem 10 colaboradores com empréstimo e consignado, eu vou ter que acionar 10 vezes o banco, passar todas as informações para que ele emita, e você, empregador, é que vai arcar com o custo desses juros e correção monetária, tá? Porque o teu colaborador, ele já declarou para o E-Social que ele teve a retenção na folha dele, tá? Então passa a ser nossa responsabilidade. O fundo de garantia digital que vai transmitir as informações de pagamento das guias para a Caixa, que vai realizar aí a identificação e vai dividir os valores para os bancos. Então, a Caixa ela vai ficar responsável por receber os valores ali junto com o fundo de garantia. Ela vai separar o que é do fundo de garantia, vai para as contas individualizadas, e o que é do Santander vai para o Santander, o que é Bradesco, Bradesco, e assim por diante. Então, ela faz esses repasses. Interrupções e reativação do e-consignado, né? Então, quais são os motivos em que eu posso ter um interrompimento aí desse desconto do colaborador? Rescisão, né, como a gente colocou, mas além da rescisão, eu posso ter também uma suspensão do vínculo empregatício. Ele pode entrar em auxílio-doença, ele pode entrar em uma licença não remunerada, e a partir desse momento em que o e-social identifica e o e-social barra o banco de continuar encaminhando essas informações para a empresa. Por isso que eu disse para vocês que é muito importante a gente fazer a gestão mensal de acordo com o que o Emprega Brasil vai falar para vocês. Olha, sênior, nesse mês tu vai descontar 20 pessoas. Sênior, mês que vem são 19, porque uma no meio do caminho teve aqui uma interrupção. O que pode ser essa interrupção? O cliente foi lá e quis quitar tudo, ele já pagou. O cliente transferiu esse consignado para um outro banco, o cliente entrou em auxílio-doença, então foi cessado. Então, de forma automática, a gente para de fazer o desconto, tá? A gente não é obrigado, mas a empresa não é obrigada a repassar valores para o banco se ela não vai ter, se o colaborador não vai ter verba para cobrir. Inclusive, em casos, né, que podem acontecer casos em que o colaborador vai ficar com a folha negativa, existe uma determinação ali, uma orientação em que, mesmo que veio R$ 200 lá, eu posso mandar um valor a menor pro E-Social, tá? Porque dentro daquele meu convênio, daquele meu número de contrato, vai estar vinculado o colaborador. Então, o Banco Bradesco vai saber que a Mariane, ao invés de ter um desconto de R$ 200, ela teve um desconto de 150. Então, ela já tem essa informação de que foi recolhida a menor. A empresa não deixou de pagar. Ela recolheu a menor, por quê?
Porque por mais de todo esse controle que a gente fez, toda a margem consignada, esse colaborador ainda conseguiu ficar com a folha negativa. Então, é possível que isso aconteça também, tá? Mas isso vai de uma gestão de cada um de vocês depois, tá? É possível também descontar de forma integral, repassar para a instituição financeira, depois descontar como estouro do mês? É possível, mas a legislação também prevê que vocês façam esse fracionamento, para que a empresa não arque daí com o custo do empregado. Ficamos à disposição para o que for preciso. Beleza? Ô, Elcio, valeu, obrigado, hein? Foi bem Obrigado, produtivo. parabéns, Elcio. Agradeço. Deu, Até gente. mais, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.